Olá, eu sou o promissor de negócios. Eu não sei se é um dom ou uma habilidade que tenho, mas desde sempre tive uma certa facilidade em identificar e perceber quando alguém está mentindo. Certos sinais perceptíveis e padrões comportamentais que percebo e identifico. E isso já me ajudou muito ao decorrer da minha vida. E com o intuito de passar para vocês alguns desses sinais comportamentais de mentirosos que faço esse vídeo. Antes de nós começarmos, fiquem avisados, não sou nenhum especialista em ciências comportamentais. Tudo que irei comentar aqui hoje é baseado em minhas teorias e percepções pessoais, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O primeiro passo que tu deve dar se quiser entender o que uma pessoa está sentindo é começar a perceber mais do que as palavras dizem. Por exemplo, ao conversar com uma pessoa, preste atenção nos movimentos que ela faz. Se uma pessoa fica constantemente mexendo os olhos para a esquerda, significa que algo está a afligindo e a deixando desconfortável com aquele assunto, que é um sinal claro de uma possível mentira. Agora, se a pessoa está com os olhos um pouco mais abertos do que o normal e os move constantemente para a direita, as chances dela estar escondendo informações eu diria que são de 80%. É bom deixar claro que há casos de pessoas mais frias do que outras. Indivíduos que são experientes em ocultar sentimentos e possuem uma certa habilidade na hora de manter o contato visual e mentir. Para esses indivíduos, você terá que ser mais astuto na hora de dialogar se quiser descobrir mentiras. O segundo ponto que tu deve se atentar é como a pessoa fala. Se tu conhece a pessoa, conhece a forma dela de falar, sabe que ela usa uma dicção mais lenta e tranquila, porém, na hora de te contar algo, ela acelerou um pouco as palavras, as chances de uma possível mentira são grandes. Perceba que quando decoramos algum roteiro, nós o falamos de forma rápida, por medo de esquecer as palavras que vêm em seguida. Geralmente, indivíduos que não estão tão acostumados a mentir, na hora de falar, mudam o flow das frases. Terceiro ponto, ombros. Isso sim é confirmado pela ciência. Indivíduos, ao se sentirem desconfortáveis com uma conversa, tal como quando contam uma mentira, tendem a ficar tensos, elevando a altura dos ombros, alguns mais do que outros, mas sempre acabam elevando, principalmente quando são questionados sobre a história que contam, que no caso é a mentira em si. Ao receberem uma pergunta, antes de responder, eles fazem uma pequena pausa e gesticulam os braços e elevam o tronco para disfarçar um pouco a tensão. É dito pela ciência que em um diálogo o questionador tende a oprimir o questionado, ou seja, quem recebe uma pergunta e provavelmente mente sobre a resposta, tende a se sentir oprimido, consequentemente rebaixando a postura frente a quem perguntou. Quarto ponto, mãos. 90% das pessoas ao mentir gesticulam com os braços ou com as mãos, com o intuito de desviar a atenção de quem está à sua frente. Isso com o objetivo de não olhar nos olhos da pessoa. Geralmente apontam para alguma direção ou movem bastante os braços de um lado para o outro. É como eu disse, para quem está mentindo e não tem o hábito de mentir, é muito difícil olhar nos olhos. Agora falarei um pouco de como tu pode pegar o mentiroso na própria mentira. Bom, e a forma mais simples é fazendo perguntas demais. Como o fato que o mentiroso está relatando não ocorreu, a quantidade de informações é limitada. Logo, ele terá que tomar muito cuidado com as respostas que dá se não quiser ser pego e, consequentemente, terá que se esforçar muito para criar falsos fatos que sejam plausíveis e que batam com a mentira em si. Quando tu faz muitas perguntas em um curto espaço de tempo, isso deixa uma fração muito curta de tempo para que o mentiroso elabore mentiras. E se ele não for friamente calculista, vai acabar entregando o próprio jogo. Logo, ao identificar alguns sinais de mentira e desconfiar de algo que está ouvindo, faça muitas perguntas em um curto espaço de tempo. Mas veja bem,
As perguntas devem ser indiretas, fugindo do que ele já havia contado. Pois se tu perguntar o que ele já tem em mente elaborado, fica fácil confirmar a própria mentira. Logo, faça perguntas indiretas rodeando o assunto de forma que as respostas tenham que ser elaboradas com o tempo. Isso deixará o mentiroso nervoso e as chances dele tropeçar na própria mentira são muito grandes. Sempre envolva terceiros na história. Quando desconfiar que alguém está mentindo para ti, adicione alguém na história. De preferência, alguém que o mentiroso conheça, pois isso fará com que ele pense 2 vezes antes de confirmar a história. Pois ele sabe que se confirmar, as chances de você perguntar para a pessoa são grandes. De forma estratégica, também é válido colocar indivíduos desconhecidos na história. Pessoas que tu conhece e o mentiroso não. Por exemplo, tu viajou a negócios e desconfia que a tua namorada foi para uma balada enquanto tu não estava na cidade. Porém, ao questioná-la, ela nega ter saído. Diga a ela que um amigo de trabalho achou ter visto ela nessa balada. E para identificar sua suspeita, descreva características superficiais desse local. Mas tome cuidado ao fazer isso, pois as chances do jogo virar contra ti e ela te pegar na mentira podem ser grandes se tu não for esperto. Apele para o lado emocional da pessoa. Faça com que ela abaixe a guarda por meio das emoções. Eu mesmo, uma vez, desconfiei que minha ex-namorada, na época atual, estava saindo com uma amiga que eu achava muito mau caráter e má companhia para ela. Porém, eu disse que havia me precipitado em relação à amiga dela e disse que não via mal em minha ex tê-la como amiga. Na hora ela até achou estranho, mas horas depois me confessou ter ido na casa dessa amiga. Alguns dias depois, por culpa dessa má influência ter enchido a cabeça da minha ex-namorada, nós tivemos uma briga e terminamos o relacionamento. O ponto aqui é que se tu quiser descobrir algo de alguém, apele para o lado emocional da pessoa. Indivíduos tendem a ser mais sinceros quando deixam os sentimentos tomarem conta. Bom, o vídeo foi esse, eu não vou me aprofundar tanto aqui, só contei o básico do que desenvolvi ao decorrer do tempo, mas espero que tenha gostado e se curtiu, deixe um like para fortalecer o canal. E se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva e ative o sino, pois não custa nada para ti e ajuda imensamente o canal no crescimento. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, falou.